Bom, Senhor, se o Senhor quer que eu negue a mim mesmo e carregue a minha cruz, eis-me aqui. Mas manda alguém para me ajudar, ou quem sabe para eu ajudar, enfim. Usa-me, Senhor. Bom, agora é esperar e ver se Deus manda mesmo alguém aqui, né? Oi? Oi, O que você está lendo aí? é a Bíblia. A Bíblia. É. Nossa, eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Fala. Faz muito tempo que eu venho pedindo para Deus me mostrar uma luz, um caminho, alguém que me ajudasse a carregar a minha cruz, sabe? Porque, olha, É tem mesmo? sido tão pesada. Nossa, eu estava lendo sobre isso agora. Nossa, eu não acredito. Nossa, já faz muitos anos que eu peço para Deus me ajudar, Cara, que me mostrar um legal. caminho. De repente a gente podia carregar a cruz junto, sabe? Nossa, é disso que eu tô falando. Ia ser sensacional. Nossa, que prazer. Meu nome é Pedro Martins. Prazer, meu nome é Ana Paula Camacho. Camacho, que legal. É espanhol, né? Não é espanhol, um pouquinho mais perto daqui. Como assim? Es la verdad que yo soy argentina. A Argentina? Ah, Sim. é. Então, talvez não dê muito certo esse negócio da gente estudar junto, sabe? Por que não? É que você é argentina, eu sou brasileiro. Ah, eu, hein? Mira, nosotros somos hermanos. Ah, mas não somos irmãos mesmo. Não, não. Não, ó, a Bíblia fala lá no Velho Testamento que você tem que andar com pessoas que são como você. E não é esse o caso aqui, né? Tá bem claro. Eu não creio. É, enfim. Toma lá o rumo lá pra tua terra, tá? Tá de brincadeira, né? Quase que você me pega pra mandar a Argentina. Ai, ai. Até parece. Oh, glória! Irmão! É comigo? Aleluia! Ih, caramba, é comigo. Com poder nas mãos. Oh, glória! Irmão! Eu sou o irmão Guilherme. Não pega não. Com a vossa graça, irmão. É Pedro, meu nome é Pedro. Tudo bom? Tudo bom, irmão Pedro? Tudo bem. Eu tava aqui tentando ler, né, sobre Eu isso. vejo que você está com poder em suas mãos, irmão Então, Pedro. tô tentando ler aqui sobre carregar a própria cruz e tal. Oh, não. Aleluia, glória! Oh, glória, Não, Jesus! levanta, velho, levanta. O povo vendo aí, levanta aí. É o mesmo texto para essa manhã. É. Eu li essa manhã. Sabe o Olha que significa, só. irmão Pedro? O que? Significa Nossa. que nós temos que carregar nossas cruzes Eu também juntos, acho, mas irmão ó, Pedro. eu tô entendendo o que você tá falando, mas eu entendo daqui, tá? Não precisa pegar pra falar não, você Não, pode falar tudo daí. bem, irmão Pedro. Mas o que Mas- você acha de carregarmos as nossas cruzes juntos, Eu irmão? acho que a gente vai Glória! carregar, entendeu? Mas cada um carrega a sua, né? No seu próprio caminho. Porque a gente, por quê, irmão? a gente tá em outra pegada aqui, né, cara? Como assim? Irmão Não, Pedro, me explica. é Onde você diferente, congrega, cara. irmão Pedro? Com certeza não é onde você vai. Então, né? Eu sei, Senhor, mandaste um servo com bom humor. Não é bom humor não, é sinceridade mesmo, cara. Sério? Eu acho que a gente é diferente, entendeu? Eu acho que você pode carregar a cruz lá com o pessoal da sua igreja e eu Sério? aqui, né, Sério? com a minha igreja. Ok, Entendeu? ok, entendi, Senhor. É a vontade de Deus, É irmão isso, Pedro. é a vontade de Deus, é. Eu entendo. Isso aí. Mas, irmão, orarei por ti, irmão. Que a paz Isso. do Senhor esteja convosco. Amém. Vai, ora por mim lá da sua igreja, vai pra lá. Irmão, Nossa, o que tá acontecendo aqui hoje? Não dá pra mandar uma pessoa certa? Eu, hein? Olá! Oi. O que você está lendo? A Bíblia? Eu sei que é a Bíblia, mas eu quero perguntar sobre o que você está lendo. Eu não sei Qual se você a sua- vai se interessar, talvez seja um pouco complexo pra você. É sobre carregar a própria cruz, sabe? Não acredito. Nem eu. Eu tenho um grupo de oração que eu lidero. É, você E a gente está lidera? estudando sobre esse tema. É Que legal. super interessante. Você É, quer né? participar com a gente? Ah, mas é um grupo de oração de mulheres, né? Acho que é melhor eu não ter. Não, meu querido, não é só mulheres, não. Homem, mulheres, adulto, criança. Não, peraí. Todos podem participar. Peraí. Você lidera um grupo de oração para a igreja inteira? É, eu Nossa, mesma. peraí. Cuidado, mulheres chegando. O que é isso? O que você quer dizer com isso? Meu, você diz que tem um grupo de oração que estuda a Bíblia. Você nunca viu lá na Bíblia que diz que a mulher tem que estar em casa, cuidando da casa, do marido, dos filhos? Nossa, gente. E diz que estuda a Bíblia? Eu não me lembro de ter Nossa. visto isso. Ó, tá claro que você não estuda a Bíblia. Sabe uma outra coisa que a Bíblia diz? A Bíblia diz o quê? Que a mulher, ó, tem que ficar quietinha, né? Então, você podia deixar eu estudar aqui a Bíblia, né? E de repente achar uma pessoa que realmente possa me ajudar e eu ajudar a pessoa. Né? Em vez de ficar se metendo em coisa que não... deixa eu falar. Nossa, eu só queria te ajudar. Me ajudar. Tá bom, tchau. Tchau.
Cada alma. Se fosse minha mulher, ia saber o lugar dela. Enfim. Ó, Deus, vamos fazer o seguinte. Tá difícil aqui, eu tô tentando ler, ninguém me deixa ler. Eu pedi pro Senhor me ajudar, eu pedi pro Senhor me mandar alguém. Eu queria ser usado. Mas só me mandar a pessoa certa para eu ajudar, para me ajudar. Bom sábado a todos. Obrigado, gente. Privilégio muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, para a gente poder estudar a Bíblia juntos, refletir um pouquinho sobre nossa própria vida, nessa série sobre orações perigosas. Pode? Não tem problema nenhum. Essa série sobre orações perigosas. O que faz uma oração ser perigosa, né? E ela, quando ela se torna perigosa para quem? Ou por quê? Eu vou começar falando sobre uma dificuldade que eu tenho como pastor, de muitas vezes chegar para pregar em um lugar, ou fazer uma mensagem, alguma coisa assim, e encontrar um auditório, e eu não estou falando de vocês, mas eu estou falando de que isso é muito comum no meu ministério, encontrar uma esperança nas pessoas de que a mensagem do pregador, ou a mensagem que vai ouvir na igreja, vai ser uma mensagem que vai deixar ela mais confortável. Às vezes eu chego a escutar isso em orações que precedem a pregação. Alguém fala assim: Senhor, que quando a gente sai daqui hoje, a gente sai daqui com o coração confortado, que o Senhor fale ao nosso coração e nos dê alento. E eu entendo que na vida que a gente vive aqui nessa terra, tem muitos momentos em que a gente precisa realmente de conforto e alento. E graças a Deus que o nosso Pai é um Pai de amor. E Ele nos dá muitos alentos. E Ele cuida da gente. Mas às vezes, e boa parte das vezes, nós somos convidados a nos encontrar com Deus para que Ele transforme quem a gente é. E aí que está o problema, porque toda vez que a gente fala de transformação e a gente fala de mudança, nós estamos falando automaticamente de sofrimento. Estamos falando automaticamente de dor, porque não existe um processo de mudança que não acarrete algum sofrimento, alguma dor. E isso a gente não gosta muito de tratar, isso a gente não gosta muito de se relacionar com esse tipo de tema. Vocês acabaram de ver aqui uma encenação que demonstra bem isso. A gente quer carregar a cruz, seja lá o que isso quer dizer, eu vou tentar explicar aqui para vocês já. Mas a gente quer carregar a cruz sem que ela seja pesada. A gente quer uma cruz para carregar porque a gente sabe que tem que carregar a cruz, está escrito. Mas eu não quero que a minha seja pesada, eu não quero que a minha seja com fiapos de madeira que possam me machucar no processo. A verdade é que nenhum ser humano nessa terra quer outra coisa que não viver bem. E na semana passada, a oração perigosa que foi estudada aqui foi a oração de eu quero ser alguém melhor, né? Deus faça de mim alguém melhor. Vamos olhar aqui alguns personagens que a gente pode chamar de gente melhor. Tem 4 nomes na minha cabeça aqui, que não saem da minha cabeça. Todas as vezes que eu penso nesse assunto, eu penso nesses personagens porque eles são da nossa época. Seres humanos que eu posso chamar de gente melhor. E eu estou falando de gente conhecida, que você nunca viu pessoalmente, mas você sabe pelo nome. Por exemplo, Martin Luther King Jr. Alguém aqui viu ele pessoalmente? Mas sabe quem é, né? Foi um ser humano extraordinário. Tinha defeitos como eu e você, sim ou não? Mas foi um ser humano extraordinário. Vou dar outro nome. Madre Teresa de Calcutá. Alguém aqui conheceu ela pessoalmente? Essa semana eu conheci uma pessoa que conheceu ela pessoalmente. Mas a gente sabe quem é. Madre Teresa de Calcutá. Viveu numa das regiões mais pobres do mundo.
Nelson Mandela, sabem quem é? Já ouviram falar em Mahatma Gandhi? Você vê que nem todo mundo que eu estou citando aqui tem o crachá de cristão. Mas são gente que a gente considera gente melhor. Gente que mexe com a história da humanidade. Gente que inspira até hoje. Eu tenho certeza que um desses 4 nomes que eu citei aqui já inspirou você em algum momento da sua vida. Só tem um detalhe sobre a vida deles. Nenhum deles teve boa vida. Porque quando você pede a Deus para ser alguém melhor, e Ele vai te transformar em alguém melhor, alguém que pode ser usado por Deus, aí a gente entra num conflito que é o conflito entre a vida boa e a boa vida. Qual é a vida que você quer? A vida boa ou a boa vida? Eu posso garantir para você que esses 4 homens, essas 4 pessoas que eu citei, tem uma mulher, tiveram vidas boas, mas eu também garanto que não foram boas vidas. Martin Luther King morreu assassinado, assim como Mahatma Gandhi. Madre Teresa teve que passar sua vida, e até o fim dela, no lugar de maior pobreza que existe. E quanto a gente está num país que é pobre, o Brasil tem muitas riquezas, mas ele também tem muita pobreza. Aqui no Brasil nós temos uma variação muito forte, muito grande de renda. E eu sei que você tem a mesma coisa que eu tenho. De vez em quando a gente vê certas cenas de pobreza, como uma que eu vi ontem, a gente vira o olho, ou quer virar o olho. Madre Teresa não tinha como virar o olho para lugar nenhum, porque qualquer lugar que ela olhasse, ela ia ver a pobreza. Nelson Mandela passou 27 anos preso. 27 anos preso. Quase a minha idade. Falei quase, gente. Eu senti umas risadinhas irônicas. 27 anos da vida numa cadeia, entre 4 paredes. Mas no seu funeral, os grandes reis, os grandes líderes, os presidentes de países do mundo inteiro foram no funeral dele. Surpreendente alguém mover o mundo dessa maneira. Teve vida boa? A vida dele foi boa, mas não viveu a boa vida. Por isso isso é uma oração perigosa. Porque quando eu peço para Deus, para Ele me usar, imediatamente eu me coloco numa posição que eu mesmo, como ser humano caído, não quero estar. Quando eu me peço para Deus, Senhor, Deus me usa, eu automaticamente vou chamar para a minha vida coisas que eu, como ser humano caído, não quero. E a Bíblia tem muitos textos. E a gente sabe alguns de cor. Tenho certeza que tem gente aqui que sabe bastante texto da Bíblia de cor. Mas eu vou ler com vocês um texto aqui. Eu nem ia ler esse texto. Ele não estava no meu plano aqui. Mas como ele foi citado no drama, eu quero que você leia esse texto, porque eu acho importante que a gente tenha esse texto bem gravado. E que esse texto ele se torne um paradigma na nossa vida. Lucas capítulo 9, verso 23 e 24. Pode ser que você já tenha lido esse verso e tenha feito questão de esquecer. Acontece. Isso é inconsciente. Pode ser que você já tenha lido esse verso e não tenha entendido. É bem possível que você tenha, em algum momento da sua vida, já visto Jesus falar isso aqui.
E dizia, verso 23, e dizia Jesus a todos. A quantos ele dizia? Só para os discípulos dele. Não. Só para os profetas. Só para os missionários ele fala isso. Ele fala isso para todo mundo. Para todo mundo que quiser segui-lo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo faça o quê? Se negue dia a dia, tome sua cruz e siga-me. E aqui eu quero esclarecer uma coisa, porque o drama foi bem interessante. E ele falou de carregar a cruz, e é possível que você leia isso aqui e entenda que a cruz que eu tenho que carregar é uma dificuldade que eu tenho na vida, é uma Argentina que é minha amiga, que eu vou ter que ter. Mas não é isso não. A cruz aqui é aquilo que leva Jesus para onde? Quando Jesus estava com uma cruz nas costas, estava indo para onde, gente? Estava indo multiplicar pão. Estava indo para a morte. Então, quando ele fala assim, se alguém quer vir comigo, deixa eu dizer o caminho que eu estou seguindo aqui. Eu vou dizer para vocês o meu caminho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer me seguir? O caminho sou eu. Vou dizer qual que é o meu caminho. Meu caminho é para um lugar onde eu vou terminar pendurado no madeiro. O meu caminho é a morte. Porque Jesus nasceu nessa terra para quê? Para nos salvar. Mas como que ele faria isso? Se entregando. Então ele fala assim, se você quer vir comigo, você tem que pegar a sua cruz e vir comigo para onde eu estou indo. Na verdade, essa cruz aqui não é um peso que você carrega na vida. Essa cruz aqui é o que determina o seu destino. Porque alguém que esteja carregando uma cruz está indo, só tem um lugar para ele ir, que é o Gólgota, que é o Calvário, que é a morte. Não tem outro lugar para ir. E aí vem o verso 24, que é o verso que a gente tem dificuldade com ele. Esse daqui já dá um problema muito sério, porque ele fala, negue-se a si mesmo, vem comigo até a morte. Aí vem o verso 24 e fala assim, porque aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Quem tentar ganhar a vida vai perder. Quem perder a vida por minha causa, esse a ganha. O nosso eu não quer ouvir essa conversa. A gente não gosta de refletir sobre esse assunto e a gente não quer saber disso daí. Porque esse assunto não é confortável. Porque ele vem para questionar o meu status quo. Ele vem para me tirar de onde eu estou. Ele vem para dizer para mim que o meu caminho não é o caminho que vai me colocar dentro de uma BMW confortável. Esse é o meu caminho, do Diego. O pastor Diego aqui adoraria estar dentro de uma BMW confortável. Esse é o caminho do ser humano. Esse é o homem caído. E a gente é assim naturalmente. Não tenha medo de responder de verdade, de coração, o que eu vou perguntar agora aqui. Quem queria estar agora numa rede, numa praia, bem gostosinha? Quem queria? Levanta a mão. Vem comigo, vem comigo. Pensa no teu conforto, de repente você não gosta de praia porque tem muita areia. Onde você gostaria de estar agora? A gente é assim. Na primeira oportunidade que a gente tem, que o nosso cérebro é deixado solto, a gente já começa a pensar em alguma coisa que a gente quer muito. E que a gente gosta muito. E queria nos satisfazer. Mas quando a gente pede para que Deus nos use, Ele coloca a gente num outro caminho que não é o caminho que a gente quer estar. No entanto, é o caminho perfeito. Eu quero te lembrar como que tudo começou. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. O objetivo pelo qual Deus cria o homem é porque Ele quer dividir a vida que Ele tem. Já falei isso aqui uma vez quando falei de amor. Deus não tem dependências emocionais. Deus não se sentiu solitário no universo. Falou, estou tão sozinho, vou fazer gente. Deus falou assim, olha, a vida que eu tenho em mim mesmo é tão maravilhosa que eu quero outras pessoas que tenham a mesma coisa que eu tenho. Então Ele divide tudo que Ele é e Ele cria a gente para viver. E viver nada mais é do que interagir. Interagir. Ou alguém vive parado num canto, sem falar nada com ninguém, sem se mover, sem sair do lugar. É para isso que a gente vive? A gente vive para respirar?
A gente vive para respirar? Não, a gente vive para interagir com tudo que há que Deus criou. E a gente tem energia para essa interação. E Deus nos deu o poder de criar como Ele criou, para que a gente fosse criativo e nessa nossa vida a gente criasse formas diferentes de interação entre nós e a natureza e as coisas que Deus criou. Você lembra a primeira tarefa de Adão? Qual foi? Dar nome aos bichos. Interação criativa. E aí vem a subversão da imagem de Deus. A imagem de Deus é subvertida no momento que a gente começa a pensar em viver para a gente. Porque quando Adão está dando nome ao bicho, quem está sendo beneficiado? É claro, os dois. Mas Adão está fazendo algo que é para ele? Nada na criação divina interage para si mesmo. É sempre a interação com o outro, a interação com Deus, a interação com o outro. Eu uso a minha energia que Deus me deu para eu interagir com o outro, para eu interagir com Ele. Mas aí dentro dessa criação surge aquele que pensa em si mesmo. E ele ensina a gente a interagir conosco mesmo. E surgem as interações sem amor. Na verdade, não posso nem dizer essa frase com precisão filosófica, porque egoísmo é amor. É só um amor torto. É um amor por mim mesmo. Mas egoísmo é amor. E aí eu começo a viver para mim, começo a pensar em mim, e tudo se gira em torno daquilo que eu quero para mim, do meu próprio benefício, da minha vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe oração sincera de usa-me, se você está cheio de si mesmo. Porque um vaso cheio é um vaso indisponível para uso. Você está precisando de um vaso? Você vai procurar um vaso vazio. Porque se você achar um vaso cheio, ele está dizendo, eu estou indisponível. Um vaso vazio diz, estou pronto para ter utilidade. E a gente não quer isso. Me esvaziar, me negar. Que conversa é essa? E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos em 2016 e a maior parte da cristandade ainda não entendeu isso, porque é muito difícil ouvir e falar. Não pense para mim que é fácil chegar aqui e falar sobre esse assunto, porque esse assunto, para mim, é o mais difícil que tem de colocar na cabeça das pessoas. Porque ninguém está realmente, acorda de manhã, disponível, com vontade de se esvaziar, de deixar de ser quem é. A gente quer ser beneficiado nessa vida. E quando a gente faz essa oração, Senhor, usa-me, porque eu quero ser como esses profetas que eu ouço na Bíblia. Usa-me, porque eu quero ser como essas pessoas que tiveram um relacionamento contigo. Às vezes eu vejo um pregador contando uma história revolucionária, um milagre que aconteceu, uma coisa impressionante que só aquela pessoa viveu. Você fala, que extraordinária essa vida. Eu quero viver essa vida também, mas eu só estou pensando em viver essa vida ou em querer essas coisas, porque eu acho que isso vai ser bom para mim. Mas o chamado que Deus faz para a gente, para sermos instrumentos nas mãos dEle, é um chamado de autoesvaziamento. É um chamado de negação pessoal. Basta olhar para os personagens bíblicos e você vai ver que o caminho deles não é o caminho comum. Porque não tem nada de comum em ser usado por Deus. Ser usado por Deus é algo que vai te tornar incomum. Os 4 nomes que eu citei aqui são pessoas incomuns. Porque vivem pelo paradigma de Cristo. Calcutá, Gandhi. Não vivem para si. Vivem para interagir com o outro. Vivem para fazer a vontade de Deus na terra. Não para fazer a própria vontade, mas a vontade de Deus na terra. E tem muitos textos na Bíblia, como esse que a gente acabou de ler.
é que eu não sei o que acontece com o cristianismo. Que em 2016 esses textos continuam na Bíblia e a gente ouve como se fosse a primeira vez. Como, por exemplo, abre a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. A gente vai ler o verso 15. Verso 15 diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu vou fazer uma pergunta, não levanta a mão, não responde, só reflete. Cristão, seguidor de Cristo, vive para aquele que morreu por nós. Mas ninguém ensina isso para a gente. A gente nasce e cresce para viver para si mesmo. A gente aprende isso dos nossos pais. Não é porque os nossos pais são ruins, não. É que eles são humanos. Porque nenhum pai quer ver o mal do seu filho. Ele morreu para que os que vivem não vivam para si mesmos. Vira uma página, volta uma página, capítulo anterior. Capítulo 4, verso 10. A vida de alguém que é usada por Deus é essa daqui. Versículo 10 diz: levando sempre no corpo o quê? O morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aqui tem um detalhe importante, porque eu falo assim: Senhor, eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor haja em mim. Eu quero que a minha vida seja uma extensão de Deus na terra. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. E que por meio disso, aquilo que o Senhor quer que aconteça aqui na terra, possa acontecer na minha vida. Aí o texto explica: beleza, dá para fazer isso. Você só precisa fazer o quê? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quando eu vivo como Jesus vivia, como ele vivia? Vivia morrendo. Porque eu e você, a gente nasce achando que não vai morrer, né? Inclusive é difícil de convencer um jovem de que não vai morrer. Quem aqui já viu aqueles vídeos do pessoal andando em cima de prédios muito altos na internet? Que faz uma criatura fazer aquilo? Fala para mim. E você já foi jovem ou é jovem, a gente não consegue ver o fim da estrada. Não consegue, é uma limitação. Para a gente, a estrada não tem fim. Mas Cristo, ele nasce aqui já vislumbrando o fim da estrada. Tem um texto forte em Isaías 53 que fala assim, que Cristo era alguém que sabia o que é padecer. Tinha sabedoria para morrer. E a gente lembra sempre daquele texto que a gente sabe de cor. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo, que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que a palavra, o verbo principal da frase, porque Deus amou o mundo. Amou é o verbo principal. Como é que ele amou? De um jeito tal que fez o quê? Qual que é o verbo aí? Deu. Deu. Então, amar e dar tem tudo a ver. Deus amou a ponto de entregar o que é dele, de dar o que é dele. A gente não sabe o que é isso, não. A gente quer as coisas. Nós somos tomadores, nós não somos entregadores de nada. Nós somos tomadores. A gente quer o do outro.
Outro dia eu vi um filósofo na internet falando um negócio interessante aí. Ele falou assim, quando o menininho tem 20 carrinhos e um outro menino tem um carrinho só, ele larga os 20 dele porque ele quer aquele um carrinho do outro menino. E sabe por que ele quer aquele um carrinho? Porque ele olha para os 20 dele e fala assim, eu tenho 20 e não sou feliz. Aquele menino com um só está felizão. Deve ser esse carrinho dele, eu quero ele para mim. Então ele quer, na verdade, é roubar a felicidade do outro para ele. Criança. Isso é a gente, ser humano. Aí vem Deus e dá. Dá o que ele tem de mais precioso, seu filho. Para ensinar a gente um outro jeito de viver, um outro jeito de ser. E agora eu quero que você leia o outro João 3,16. Agora a gente falou de cor João 3,16. Agora vai para 1 João 3,16. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. É o mesmo verbo que está lá no 3,16, está nesse 3,16 aqui também. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos... Vocês estão entendendo? Então, assim, eu queria sair agora dessa compreensão racional que a gente está tendo aqui, de que é parte do cristianismo não viver para si, é parte de ser seguidor de Cristo, andar numa direção de entrega a ponto de, se for preciso, dar a própria vida, porque ele fala assim, quem tentar ganhar essa vida vai perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, esse vai ganhar a vida de fato. Porque se eu perco a minha vida aqui por causa de Cristo, sabe qual o problema que me dá? Nenhum, porque ele fala assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe por que ele fala essa frase? Não é para a gente ficar usando em funeral só. Ele fala essa frase para dizer assim para você, ó, perde o teu medo de dar até morrer. Porque a morte não tem poder sobre você. Se você se entrega até a morte, não tem problema. Porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não tem morte eterna para quem vive como Jesus viveu. Essa frase é dada para tirar a gente desse medo que a gente tem de tratar esse assunto. Jesus fala, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, para você parar de querer se preservar. Porque ele está falando assim, ó, quem te preserva sou eu. E ainda que você vá para a tumba, eu te tiro de lá. Essa vida de serviço para o outro é a vida da eternidade. Não pensa que vai ser só aqui na terra, não. Na eternidade é assim. E durante toda a eternidade vai ser assim. Eu quero que você pare para pensar o seguinte, nesse momento. Tem um anjo que Deus destinou para você. Esse anjo, ele foi destinado para te acompanhar durante sua caminhada de vida. E ele não faz outra coisa a não ser estar do seu lado e cuidar de você. Esse anjo vive para quem? Quando a gente chegar no céu, quando a gente entrar na eternidade, nós vamos ser restaurados à nossa imagem e semelhança de Deus. E o mundo do eu e do egoísmo vai desaparecer. E a gente vai viver para Deus e para o outro, como devia ser desde sempre. Então, se a eternidade é assim, por que não começar agora? Se a eternidade é assim, por que eu vou esperar ela chegar? E outra, não vou agir nessa terra pensando assim, não, agora eu vou dar tudo de mim para Deus, porque depois Deus tem para mim aquela rede com água de coco preparada no céu. Inclusive a gente fala, tem a musiquinha, né? Terei mansão no alto do monte. Eu queria saber aonde está na Bíblia que diz que você vai ter mansão no céu. Eu queria saber. Quando você encontrar, você me fala.
A gente é tão egoísta que a gente consegue colocar o nosso egoísmo no Evangelho e imaginar que no céu a gente vai ter regalias. O céu não é para regalias, o céu é para viver pleno, com vida em abundância, a vida que Deus criou, a vida perfeita. Só que essa vida perfeita, ela pode começar aqui e agora. Se eu fizer essa oração. Senhor, estou aqui. Faz de mim o que o Senhor quiser. Para que eu possa ser um instrumento na sua mão para amar o mundo e salvar as pessoas. Eu fiz questão de fazer esse caminho bem racional para você entender isso. Eu quero que você saiba que não existe vida cristã sem essa mudança de paradigma. Não há nada no cristianismo que sustente a sua vida egoísta. Nada. Pelo contrário. Eu quero que você fique incomodado com isso, enquanto o Espírito Santo não resolver isso na sua vida, que você se debata com esse sentimento. Mas você é chamado por Cristo para não viver para você. Mas eu queria contar uma história que mexeu muito comigo quando eu ouvi essa história a primeira vez. Essa história é muito conhecida. Não quer dizer que as pessoas conheçam, mas no mundo da missão da igreja, no mundo dos missionários, essa história eu acho que é a mais famosa do nosso período aqui, do nosso século contemporânea a quem está vivo hoje, que é a história de Svea Flood. Um casal chamado David e Svea, ela tem esse nome porque ela é sueca. Em 1921, faz um tempinho já, resolveram entregar a sua vida a Deus. Resolveram se deixar ser usados por Deus. E eles tinham acabado de casar, estavam animados, eram muito novos mesmo, eles tinham a maioridade há pouco tempo. E decidiram entregar a vida para Deus, saíram lá da Suécia e foram para um lugar que na época se chamava Congo Belga. Esse país não existe mais no mapa. Você vai encontrar o Congo Belga hoje sendo chamado de Zaire. Foram para esse lugar e escolheram uma região onde não havia presença cristã nenhuma. Na verdade, uma região mesmo onde viviam tribos daquela região da África que nunca, jamais tiveram tido contato com o Evangelho. E foram animados, foram já com um filhinho de 2 anos, para o meio do mato. No meio do mato mesmo, gente. Eles tiveram que abrir a picada na mata para chegar até próximo da tribo que eles queriam alcançar. Uma tribo enorme, uma tribo gigante. Se instalaram lá perto, chegaram lá com uma outra família, uma família de americanos, os Ericksons. E eles se instalaram próximo, mas não tão próximo daquelas tribos, porque quando eles chegaram, imediatamente o líder da tribo impediu o contato de qualquer pessoa com eles. Então eles começaram a morar ali, próximos da tribo, no meio do mato. 1921. Não existe GPS, celular. No meio do mato, o seu filhinho, um jovem casal. Ela tinha menos de 20 anos, essa véia. Passam ali, então, o tempo e nada de conseguir fazer contato com aquela tribo. Muito difícil. Eles não tinham acesso a ninguém. E chegou a um ponto que eles começaram a ter dificuldade de ver na mata, né? Porque você pensa, eu vou ser missionário. Eu vou entregar minha vida para Deus. E aí vai cair pão do céu. É isso que a gente pensa, né? Mas não cai pão do céu. E aí começam a se passar dificuldade, porque não tá difícil sobreviver ali na mata, eles não têm o que é necessário para sobreviver. O líder da tribo fica com dó deles e decide dedicar um menininho de 8 anos de idade, 7 anos de idade, não dá para precisar nesses lugares, né? Que esse menininho levasse frango para eles, para que eles pudessem, então, comprar o frango do menininho e sobreviver. Então, esse menininho era o único contato que eles tinham com a tribo. Depois de 2 anos e
2 malárias. A Svéia engravidou. E os Eriksons, que moravam ali com eles, alguma coisa aconteceu, a gente não sabe ao certo o que é uma história muito antiga. Os Eriksons, eles decidiram voltar. Falaram, não vamos ficar mais aqui, não dá mais, estamos aqui há 2 anos, morando aqui. A gente está aqui para levar o evangelho para essas pessoas, para fazer elas conhecerem Jesus, elas não entram em contato com a gente. Não tem o que fazer, nós temos que sair daqui, isso aqui já não deu mais. Os Eriksons, então, vão embora e fica lá só os Flood. E agora com Svéia grávida. No fim da gravidez, Svéia pega a malária pela 3ª vez. A gente sabe que isso foi entre os 21 e 24 anos dela. Bem novinha. E grávida, com malária, ela começa a dar à luz. O líder da tribo, mais uma vez, se compadece e manda uma mulher ajudar. E o parto acontece, nasce a pequena Aina. Nasce a pequena Aina, mas Svéia não resiste e morre. Morreu jovem, né? Quanta vida tinha pela frente. Quanta coisa dava para fazer na vida. Mas a vida dela acabou ali, no meio do mato, sem ter feito absolutamente nada do que ela esperava ter feito. Sem ter resultado algum do trabalho dela. David, ele fica tão revoltado com a situação que ele fica com raiva de Deus. Eu tenho certeza que no lugar dele eu sentiria a mesma coisa. David fica bravo, fica com raiva de Deus e ele fala, eu vim para cá, entreguei minha vida para Deus, eu e Svéia. Passamos 3 anos aqui, nem um milagre, nada aconteceu. Custava Deus mandar um anjo lá falar com eles? Custava alguma coisa acontecer que eles abrissem a porta para a gente? 3 anos aqui dedicando nossa vida e nada aconteceu. Ele pega a pequena Aina, coloca num cesto, entrega para um aldeão e manda ele levar para o porto para entregar para a família dos Eriksons, que tinham ido embora, mas tinham ficado na região. Ele não quer nem ver a menina porque ela lembra da história de fracasso missionário que ele viveu com os Svéia. A pequena Aina é levada, e quando ela é levada, ela entrega a família aos americanos. Os americanos, então, levam a Aina embora para os Estados Unidos. Existe um livro que conta a história dela. Eles mudam o nome dela de Aina para Egg. O nome do livro é Egg, a menina sem pátria, porque ela nasce no meio do mato, no Congo belga. O Congo belga não existe mais, e ela não é americana. E ela vai ser criada lá. E aí ela é criada por uma família de cristãos, cresce. Chega um dia que ela se casa com um pastor. Ela se casa com um pastor e vive uma vida ministerial ao lado dele por muitos anos. No 25º ano de casamento dela, ela recebe uma revista no correio. E nessa revista, folheando, a revista estava escrito numa língua que ela não podia entender. E aí, ela folheando aquela revista, de repente surge uma foto. Nessa foto tem uma cruz, e na cruz está escrito Svéia. E ela sabia que esse era o nome da mãe dela. E ela corre, porque ela nesse momento está morando numa universidade, e nessa universidade tinha gente de todo mundo, e ela corre até alguém que pudesse traduzir para ela aquela revista e pede para que traduzisse. E aí a pessoa lê para ela a história que está relatada ali, que diz que aquele menino que levava frango para eles, aquele menino para quem eles contaram as historinhas de Deus, aquele menino havia convertido
600 pessoas na sua tribo. E aquela foto da cruz de Sivéia, do túmulo dela no meio do mato, é porque a morte dela ali, a sua ida para lá, a sua dedicação e a sua entrega foi o que possibilitou a conversão de todas aquelas pessoas naquela região. E Sivéia era celebrada naquela região. Lendo a história, ela descobre o nome do próprio pai, David Flood. E ela começa a tentar descobrir quem é o pai, tenta descobrir, achar quem é ele. Encontra ele lá na sua região, lá na Suécia. Ela então recebe de presente da universidade a passagem para ela e o esposo poderem ir conhecer o pai dela. E ela chega, quando ela chega, ela encontra seus parentes que ela não conhecia, né? Ela tinha irmãos que ela não conhecia. E eles se encontram em aquela festa, mas o pai não está presente. E ela fala assim, eu quero conhecer o pai. Eles falam, olha, o pai está muito mal. O pai entrou numa vida de bebida, uma vida de... Ele tá nas últimas, literalmente. Ela, eu quero ver, eu preciso ver ele logo. Tudo bem, vamos levar você para ele, mas só tem um detalhe. Só tem uma regra com o pai. Não pode falar de Deus, viu? Só não pode falar de Deus para ele, que ele fica muito bravo. Falou, tudo bem, quero conhecer o pai. Quando ela entra na casa, a descrição da história é que haviam garrafas de bebida no chão do corredor. Ela se aproxima até o pai. O pai está deitado na cama, virado de costas. Ela põe a mão no ombro dele e fala, pai, sou eu. Ele começa a chorar. Ele fala, filha, desculpa, eu não queria ter te abandonado. E ela fala assim, pai, você não tem problema, pai, porque Deus cuidou de mim. Quando ela fala, Deus cuidou de mim, o pai vira de novo para a parede e diz, Deus nos abandonou. Eu perdi a sua mãe, eu perdi tudo aquilo lá, eu perdi você. Porque Deus nos abandonou. E a Aina falou assim, a Egg falou para ele, pai, eu não sei se você sabe, mas o trabalho de vocês não foi em vão. Porque hoje, naquela região, existem mais de 600 pessoas que foram convertidas por aquele menininho que vocês interagiram. A história diz que David Flood teve só mais 2 semanas de vida, mas foi o tempo para ele se reconciliar com Deus. A história podia acabar aqui. Mas um dia, num evento evangelístico, num congresso de missionários na Inglaterra, ela vê um pregador pregando com intrepidez, um pregador que inflamava as pessoas, um pregador que inspirava as pessoas. E esse pregador da África, ele diz ser da região onde Sivéia tinha morrido. Ela procura esse pregador no final e fala assim, você conheceu minha mãe? Eu sou a filha de Sivéia Flood. Ele falou assim, se eu conheci sua mãe, eu sou o menininho que levava frango para ela. Eu quero te dizer uma coisa. 600 é um número muito antigo, porque a gente fez escolas cristãs, hospital cristão na região, e hoje a comunidade é de 11 mil cristãos. A Sivéia morreu sem ter visto nada disso. A leitura humana que David Flood fez e que eu faria, que você faria, é que ela gastou a vida dela à toa. Mas um dia, Sivéia vai estar no céu e uma multidão de 11 mil pessoas vão vir agradecer ela.
E eu quero estar lá para encontrar alguém que eu nunca vi, mas que inspirou a minha vida e o meu ministério, porque viveu nessa terra não para si, mas para Deus. É muito difícil fazer essa oração. É muito difícil negar o eu. É muito difícil se esvaziar. Mas é a melhor coisa que a gente pode fazer. É restaurar em nós a imagem de Deus. É caminhar nesse lugar imperfeito pelo perfeito caminho. O caminho que ninguém quer andar. Mas é o caminho que Jesus andou. Eu não quero andar outro caminho que não seja o caminho que Jesus andou. Feche o seu olho aí e ora comigo. A gente é egoísta, a gente é fraco e a gente se ama mais do que deveríamos. Mas o Senhor é grande e poderoso e a vida do teu Filho Jesus nessa terra me inspira e me comove para mudar quem eu sou, Jesus. E é por isso que juntos agora nessa oração, nós pedimos que o Senhor quebre quem a gente é. Que o Senhor esvazie tudo que a gente colocou aqui para dentro. E que o Senhor nos faça instrumentos em tuas mãos. E se hoje é a primeira oração que a gente faz desse tipo, se amanhã a gente se esquecer dela, nos lembra dia a dia que essa cruz é diária, Jesus. Não deixa a gente viver aqui nessa terra como quem tem somente ela. Nós temos muito mais pela frente, Senhor Deus. A eternidade esmaga essa vida pequena, material e passageira, Senhor Deus. Porque aconteça o que acontecer nessa vida, doa o quanto doer nessa vida, um dia seremos plenos novamente por toda a eternidade. Começa isso agora, Pai, no nosso coração. Começa tirando da gente aquilo que impede a gente de ser completamente seu. E se tem alguma coisa que nos impede de ser completamente seu, Senhor Deus, seja o que for, aponta para que a gente veja e tira da nossa vida. Nos dá força para tirar. Eu sei que o Senhor não pode tirar por nós, mas o Senhor pode nos dar força para tirar isso. Para que a gente possa ser um vaso vazio de novo. Para ser habitado pelo Espírito Santo. Para ser vida de Cristo na terra. Para que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Por favor, Jesus, tira a gente do conforto de uma religião que só quer para si. Ajuda a gente a sujar a mão nessa terra. A gente não quer sujar, a gente tem nojo de se envolver. A gente não quer ir muito fundo, a gente não quer entregar muito da gente, não. Só um pouquinho, só o que sobra, só o que resta. Senhor Deus, ensina a gente a ser como foram Moisés, como foi Jó, como foi Oséias, como foi Isaías. Ajuda a gente, Senhor Deus, a romper com a religião de fantasia, de Papai Noel, a romper com a religião infantil, mas que a gente seja, Senhor Deus, verdadeiros homens e mulheres ligados a Cristo Jesus. E se isso custar a nossa vida, que seja, Pai, mas que seja uma vida boa, como o Senhor planejou. Que cada um dessa igreja aqui agora se transforme num agente da tua salvação. É o meu pedido, humilde. Não sou digno de nada. Te peço humildemente, no nome do nosso Salvador, do nosso exemplo, Cristo Jesus. Amém.